Pronto, agora voltou. Voltamos. Deu um problema na internet, acho que geral. Mas agora já voltou e só esperar a doutora Vanessa entrar de novo que você puxar ela. Mas até o 4G. Pronto, vou aceitar. Chamex. Vai. Voltamos, gente. Pronto, voltamos. Ai, ufa! Tô até suando aqui, doutora. Meu Deus do céu. Não tem problema. Não, coisas de ao vivo, né? E a É. nossa internet é maravilhosa, mas não sei o que aconteceu. Agora eu tô no 4G, que é para não cair Agora mais. vai. Só queria falar de novo, porque como a gente começou de novo, só para a live ficar salva e ter toda o título e o comecinho, tá bom? Tá ótimo, pode ser. Então, gente, começando de novo, hoje, dia 19 de outubro, é um dia muito especial, porque é o Dia Internacional do Combate ao Câncer de Mama. E eu, como sobrevivente dessa doença, estou muito feliz de participar dessa live, a convite da Chamex, junto com a doutora Vanessa Donatelli, que é mastologista do Hospital São Camilo Oncologia, e a gente vai conversar com vocês muito sobre esse tema tão importante. Aliás, doutora Vanessa, é verdade que o câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres no Brasil? Sim. Então, primeiro, boa noite a todo mundo que está assistindo essa live. Problemas acontecem, mas já está resolvido, certo? Graças Então, a Deus. queria, primeira coisa, parabenizar você pelo 5º ano, né? Livre do câncer de mama, porque Muito depois obrigada. do 5º ano, provavelmente o seu oncologista, seu mastologista deve ter explicado. Depois que a gente passa pelo 5º ano de tratamento, né, de segmento, a gente pode considerar, sim, curada. Então, você está curada. Certo? Tá escutando, amor? Olha, já comemorou A isso gente ontem. comemorou tanto ontem, abri uma garrafa de vinho. Eu queria até repetir bem rapidinho para ficar registrado na live que vai ficar salva agora. Eu completei ontem 5 anos pós-tratamento, então a gente cai já nessa porcentagem. Eu caí na porcentagem da cura. Eu tô curada e minha chance de ter um novo câncer é igual à chance que todos nós temos, né? Então, eu faço meus exames. Meu oncologista falou que eu sou rastreada, como ele diz, a cada 6 meses. Então, eu tô sendo olhada bem de perto. E já sou uma pessoa curada, graças a Deus. Então, caiu no dia certo essa live. Exatamente. E eu queria muito saber, na verdade, desses números, porque são números muito altos, né, doutora Vanessa? Sim. Então, por isso que é importante, né, a gente ter essa parceria do Papel Chamex junto com você, junto com a campanha do Câncer de Mama no Alvo da Moda, junto com São Camilo Oncologia, porque o câncer de mama é uma doença muito prevalente. O que significa isso? A população de mulheres mundial é muito atingida pelo câncer de mama, né? A estimativa, por exemplo, brasileira do INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer, que trata só sobre essa doença em relação ao câncer de mama, faz uma estimativa de pelo menos 67 mil novos casos só para o ano de 2022, né? Então, é o tumor que mais atinge as mulheres e que, infelizmente, mais mata, né? O mais causador de mortes. Mas, em contrapartida, a gente tem que pensar também que esse número maior de casos diagnosticados está acontecendo porque as mulheres estão mais informadas, porque as mulheres estão tendo mais acesso ao diagnóstico precoce, estão indo mais ao médico, não só ao mastologista, mas ao ginecologista, e estão tendo a chance de fazer o diagnóstico precoce e, consequentemente, buscar essa cura. E também estão fazendo uma prevenção, né? Porque a gente tem vários fatores de risco relacionados que a gente consegue prevenir e diminuir a chance de ter o câncer de mama. Então, é um dado meio alarmante, mas ao mesmo tempo tem a sua justificativa, né? Nossa, eu achei tão interessante isso, porque faz todo sentido, né? Antigamente tinham muitos casos até de morte que não tinha o diagnóstico de câncer de mama. Então, hoje em dia, com toda essa campanha, por isso que é tão importante mesmo o Outubro Rosa, porque com diagnóstico precoce a gente consegue saber desses números com mais precisão. Tá me escutando? Tô, Eu tô vendo. Você tá, sim. Você tá me escutando, né? Tô.
eu queria muito também. Eu deixei uma caixinha de perguntas no meu perfil desde a semana passada. Fui salvando essas perguntas e, junto com a minha equipe, a gente viu as perguntas mais que as seguidoras mais querem saber sobre esse tema. Então, eu vou te fazer essas perguntas que foram as mais. Como é que eu posso falar? Que tiveram mais interesse, né? Mais frequência, exatamente. O câncer de mama tem cura? Essa foi a pergunta, assim, número 1, que é o que as mulheres mais querem saber. Tá. Então, assim, antigamente, né, há 10, 20 anos atrás, a gente tinha um panorama do câncer de mama bem diferente do que acontece agora, dos anos de 90, 2000 para cá, né? Então, a gente tem uma evolução no diagnóstico do câncer de mama. Então, as pacientes estão mais orientadas, a gente tem mais acesso, mesmo que em alguns lugares do país isso seja mais difícil, mas aumentou bastante a taxa de diagnóstico precoce. E, consequentemente, aumentando esse acesso das pacientes, a gente consegue, sim, uma taxa de cura melhor. Existe, sim, a possibilidade, em 95% dos casos, de cura. Você é um exemplo disso. Quando a gente faz o diagnóstico... Exatamente, uma prova. Quando a gente faz um diagnóstico de um nódulo, de um câncer de mama estágio 1, por exemplo, que está confinado à mama, né, que está presente somente na mama, a gente sim fala em possibilidade de cura. Né? O câncer de mama hoje em dia não é mais uma sentença de morte, ao contrário, ele pode até ser considerado como uma doença de tratamento crônico, né? Por exemplo, uma pressão alta, uma hipertensão, diabetes, a gente faz o acompanhamento, câncer de mama também, né? Olha, é muito bom escutar isso, mas é muito bom mesmo, porque eu me lembro que há 5 anos atrás, e gente, 5 anos não é muito tempo, que foi quando eu tive meu diagnóstico, eu olhava para o Marcos e falava, pronto, minha vida acabou, tô com câncer, sabe, não tenho chance de cura, não sei quanto que eu tenho de chance de cura, eu lembro que eu fiquei 1 mês muito mal, eu só chorava, que foi antes do meu tratamento, de medo de tudo que estava acontecendo comigo. Por isso que essas campanhas, viu, Chamex, muito obrigada, essas campanhas são muito importantes, porque eu acho que quanto mais a gente fala e mais a gente divulga que o câncer de mama não é mais uma sentença de morte, se acalma tantas mulheres, porque como os números são muito altos, muitas mulheres vão passar por isso. Então, sim, você já saber que pode ser considerado uma doença crônica já é uma coisa assim que dá um alívio muito grande, sabe? E eu queria saber também, que foi uma outra pergunta que teve muita frequência, qual é a melhor forma de prevenção? A gente tem alguns caminhos, né? Vamos falar um pouquinho sobre os hábitos de vida, enfim. Primeira coisa, para prevenir qualquer tipo de doença, inclusive o câncer de mama, eu tenho certeza, e até tem estudos comprovando, que a gente tem que ter bons hábitos de vida. O que significa ter bons hábitos de vida? Ter uma dieta, uma alimentação balanceada, né? Baseada em alimentos bons, então verduras frescas, a ausência de alimentação industrializada, condimentada, né? Controlar de maneira adequada o peso, né? A gente sabe sim que a obesidade é considerado um fator de risco para várias doenças, uma delas o câncer de mama. A obesidade, ela causa no nosso corpo, por exemplo, uma inflamação global do corpo inteiro. E essa inflamação é capaz de causar uma alteração na divisão celular, inclusive da mama. E pode desenvolver sim, pode levar ao aumento de risco para o câncer de mama. Eu fiz um post sobre isso hoje, acredita? Entendi. Suzana, posso pedir só um favor? Tirar os comentários da parte de baixo? Tá me atrapalhando um pouco. Tá. Pronto. Tirei. Depois a gente volta com os comentários, gente. Tá bom, obrigada, gente. A gente vai responder daqui a pouquinho. Então, a obesidade é um fator de risco importante que a gente precisa controlar. Fazer uma atividade física.
Não precisa virar uma atleta, não é isso. Mas fazer uma corrida, uma atividade aeróbica, fazer uma meditação, fazer um pilates, fazer um alongamento, qualquer coisa que mexa o corpo, tá? Para que a gente mantenha a imunidade em dia, né? A imunidade é muito importante porque o nosso corpo tem um sistema de defesa. Existem células no nosso corpo que são soldados do nosso organismo. Então, esses soldadinhos, eles só funcionam quando a nossa imunidade está adequada. E são eles que vão combater qualquer célula defeituosa que apareça no nosso corpo, inclusive a célula defeituosa que pode aparecer na mama. E se a gente faz exercício físico, se a gente se alimenta da maneira correta, se a gente tem a cabeça boa, mente sã em corpo são, né? Se a gente é tranquila, se a gente não tem tanto estresse dentro do possível, lógico, dentro da nossa vida, tudo funciona melhor. E esse sistema de defesa, a nossa imunidade também funciona melhor. E a gente consegue combater qualquer neoplasia, inclusive o câncer de mama. Então, a prevenção vem disso, né? Um outro tipo de prevenção aí mais relacionado a ir ao médico, né? Seria, por exemplo, o autoexame. Numa outra live eu tinha falado que o autoexame dá para ter acesso, a população inteira pode ter acesso ao autoexame, né? Existem lugares no nosso Brasil, por exemplo, que as pacientes não conseguem chegar até o médico. No Norte e Nordeste a gente sabe que é mais difícil esse acesso. Mas o autoexame não depende de ir ao médico. Depende da mulher se perceber, conhecer o seu corpo. O autoexame pode sim fazer o diagnóstico de câncer de mama antes mesmo dela acessar uma mamografia, por exemplo, né? O autoexame é uma forma de prevenção do câncer de mama, né? A mulher tem que estar sempre, uma vez por mês, examinando as mamas, palpando a mama. Eu sei da sua história, que você pode até contar depois mais pra frente. A gente consegue fazer o diagnóstico de câncer de mama percebendo alguma secreção estranha, avermelhada, por exemplo, que sai pelo mamilo, ou alguma dobra de pele que sai que aparece em alguma das mamas. O autoexame é sim parte do diagnóstico e ajuda no tratamento do câncer de mama. Que bom. Mas é mesmo, depois eu conto no finalzinho a minha história e eu detectei o meu câncer pelo autoexame, não foi pelos exames de rotina. Então. Mas falando em exames de rotina, teve muita pergunta também, as pessoas estão querendo saber se a mamografia é mesmo necessária. É necessária. A maioria das minhas pacientes, dependendo da idade, né, quando elas são mais jovens, às vezes elas não querem iniciar, né, não querem começar a vida mamográfica, né? Porque acha que dói, porque acha que vai incomodar, mas não tem jeito. O exame que a gente chama como padrão ouro, ou seja, o responsável pelo diagnóstico de quase 100% dos cânceres de mama é a mamografia. Isso é um estudo, uma informação mundial, o mundo inteiro segue isso. Então, a mamografia... Tem uma idade, doutor, para começar a fazer a mamografia? Tem. A mamografia ela deve ser iniciada por toda e qualquer mulher a partir dos 40 anos, anualmente. Indo ao ginecologista, indo ao mastologista, indo ao clínico geral, qualquer médico pode pedir esse exame para paciente. Hoje em dia a mamografia, a imagem da mamografia vem evoluindo bastante. Então é muito difícil a gente deixar passar o diagnóstico de um câncer de mama se a mulher faz direitinho o exame de mamografia anualmente. Ele é o principal. É claro, existem outros métodos, o ultrassom, a ressonância magnética das mamas, que vai complementar, eles vão complementar o diagnóstico, mas o principal é a mamografia a partir dos 40 anos. Entendi. É muito importante mesmo. Eu comecei a fazer mamografia um pouquinho antes dos 40, mas foi assim um excesso de cuidado que eu tive conversando com o meu ginecologista, na verdade. A gente começou a fazer com 35 anos, mas é muito importante mesmo. E se por acaso, se você sentir um caroço na mama fazendo o autoexame, tá? Significa que é um tumor ou não? Qualquer caroço palpável. Não significa necessariamente, tá? É lógico que se você palpar um carocinho, um nódulo na mão, você vai ficar assustada, obviamente, né? Isso não é comum, né? Não é comum e pode não ser normal. Mas o raciocínio é o contrário.
tá? Nós mulheres, nós estamos, a maior parte da nossa vida, expostas à função hormonal, aos nossos hormônios, os hormônios femininos. E esses hormônios femininos, que é o estrogênio e a progesterona, por exemplo, eles podem sim desencadear a formação de áreas na nossa mama, de áreas mais fibrosadas, mais endurecidas, de nódulos. Mas mais de 90% dos nódulos que nós temos nas mamas, que podem ser cistos também, por exemplo, eles são benignos. Então, o raciocínio inverte, é ao contrário, né? A gente tem que procurar o médico, a gente tem que acompanhar, mas a gente não tem que pensar que a partir do momento que apareceu um nódulo na mama, realmente é um câncer. Não, tá? A maioria deles são benignos. A gente só tem que ficar em vigilância e acompanhar esses nódulos, como eu falei, com o autoexame, com a mamografia anualmente, com a ida ao médico, ao ginecologista ou ao mastologista. Eu me lembro que uns 2 anos antes de ter o diagnóstico do câncer de mama, numa das minhas mamografias apareceram uns... Não sei se eu vou falar o nome certo, tá? Se eu estiver errado, você me corrige. Mas acho que era uma calcificação, uns pontinhos. E eu já passei por um estresse assim, gigante. Fiz vários exames, inclusive pulsão. Eu fiz. Uma pulsão guiada, inclusive. Mas eles eram benignos. Então, olha aí. E isso pode acontecer... Na época eu lembro que eu acho que já faz muito tempo, isso fazem 7 anos, mas eu me lembro que podia ter acontecido por conta de uma cirurgia que eu fiz de prótese, de silicone. Pode acontecer, né? Pode acontecer. É exatamente o que eu estava falando antes. Então, assim, as lesões suspeitas, né, de câncer de mama, elas podem aparecer de 2 formas, ou como nódulo ou como calcificações. Mas acontece que esses nódulos e as calcificações que têm possibilidade de ser um câncer de mama, elas têm um formato irregular, elas são diferentes, né? Elas têm uma classificação na mamografia que é diferente, que é suspeito, né? Pacientes que tiveram, por exemplo, cirurgia plástica para colocação de prótese, querendo ou não, esta mama, ela é mexida, né? Ela tem uma sutura, ela tem uma mudança na sua estrutura, ela tem uma cicatrização intramamária, e essa cicatrização intramamária pode levar à formação de uma calcificação, por exemplo. Entendi. Normalmente são calcificações únicas, né? Não são microcalcificações que são suspeitas relacionadas ao câncer. Pode dar calcificação grande, pode dar alguma alteração na própria prótese, pode formar cisto, isso são alterações benignas. Às vezes, sim, a gente investiga, como você investigou, faz uma punção para ter certeza, mas essas alterações benignas, na maioria das vezes, a gente só acompanha, não tem nenhum tipo de problema, entendeu? Talvez você teve, devido a essa situação da cirurgia, e o evento do câncer de mama foi mais para frente. Uma coisa não teve nada a ver com a outra, entendeu? Não teve nada a ver, porque inclusive foi na outra mama. Então não teve nada a ver mesmo. Nada a ver. Exato. Mas existe, por acaso, nódulo que é benigno? Ele pode se transformar em maligno? Tem uma frase que eu sempre falo para as minhas pacientes. Tudo que nasce bom, morre bom. E tudo que nasce ruim, morre ruim em relação aos nódulos da mama, tá? Então, se um nódulo aparece ali, a gente faz a biópsia, a gente faz a punção e no interior dele, no íntimo desse nódulo, ele é benigno, não tem como ele se transformar, tá? Não tem como ele sofrer uma mutação, a origem dele é benigna, isso não acontece. Agora, aqueles nódulos que originalmente na biópsia tem característica maligna, tem uma alteração de DNA ali da célula nodular, e são caracterizados como malignos, aí a gente tem que partir para a cirurgia mesmo. Então, uma coisa benigna não se transforma em algo maligno. Se acontece o diagnóstico de algo maligno, significa que anteriormente ele já era, né? Alguma coisa aconteceu de errado, alguma falha aconteceu nesse diagnóstico, porque no íntimo dele ele já era maligno. Já era maligno. Entendi. Bom, é bom saber, né? É bom todas as mulheres saberem, porque eu acho que tem muita gente que tem nódulo benigno, então você já não fica encucada se você tiver um nódulo benigno.
E a pessoa, isso é mais, essa pergunta também surgiu na minha caixinha de uma seguidora falando o seguinte: minha vida é muito agitada e eu me alimento muito mal. Isso aumenta minhas chances de ter câncer de mama? Até me antecipei, né? Sem A gente, querer. eu acho que você já comentou um pouco sobre isso, né? Precisa Mas se eu falo de alimentar novo. bem, a gente já falou. Tem que se alimentar bem, tem que fazer Exercício exercício físico, sim. físico. Inclusive, eu acho que aumenta a chance de várias outras doenças, né, doutora? Não só do câncer de mama, porque se alimentar mal, não se cuidar, não cuidar da saúde, não fazer exercício, Exato. acaba tendo um resultado ruim para outras coisas também. Não tem segredo, né? Não, não tem segredo. A gente falou também do meu problema que eu tive a calcificação por uma cirurgia de prótese. Tem uma outra pergunta, não sei se ela é muito parecida, mas é o seguinte: a prótese de silicone aumenta o risco de desenvolver o câncer de mama? Ou ela atrapalha? Ela pode atrapalhar também na realização dos exames, principalmente a mamografia, que a gente tem que apertar bem. Como é que funciona para a mulher que tem prótese? A resposta ela é direta, não, tá? Então, assim, não tem nenhum estudo. É um assunto que está sendo bem falado bastante na mídia em relação à prótese de silicone, enfim. Mas não existe nenhum estudo científico e na minha especialidade a gente se baseia em estudo científico, entendeu? Em protocolo, não é da nossa cabeça a conduta. Todo mundo segue a mesma coisa mundialmente. E não tem nenhum estudo científico que fale pra gente, olha, se você colocar uma prótese de silicone, aumenta a chance de ter câncer de mama. Não existe isso, tá? As mulheres podem colocar prótese de silicone até que se prove o contrário. Acho que isso, inclusive, ajuda na autoestima, né? Inclusive daquelas pacientes que tiveram câncer de mama. Hoje em dia, o tratamento, ele é reconstrutor, né? A gente acaba retirando a mama da paciente, mas ela não sai da cirurgia mais sem a mama. Então, isso ajuda muito na autoestima durante o tratamento. E se a gente autoriza colocar a prótese numa paciente que teve câncer de mama, provavelmente é porque não tem fator relacionado a isso, né? E em relação a fazer os exames de mama, a mamografia, o ultrassom, não atrapalha. A prótese de mama, independente de onde ela seja colocada, ela pode ser colocada no meio do tecido mamário, atrás da musculatura, ela não atrapalha nem no autoexame, nem na realização dos exames de imagem, tá? E tem mulheres que até me falam, mas se eu vou entrar no mamógrafo, no aparelho, vai apertar minha mama, a prótese vai explodir. Não acontece isso. Já escutei muito isso. E vai doer. Bom, assim, doer pode doer um pouquinho mais, isso eu não posso mentir, né? Mas às vezes é uma coisa necessária. Mas estourar, não existe isso. As próteses, elas são testadas para conseguir aguentar uma pressão grande. Então, não vai ser um mamógrafo. O mamógrafo tem uma pressão controlada e não atrapalha, né? Existe até outro método que dá pra gente também usar para quem tem prótese, que é ressonância magnética, que é um exame muito bom. Então, não tem nenhuma contraindicação, pode fazer e pode colocar prótese de silicone sem nenhum problema. Nossa, que bom. Inclusive, hoje em dia, é muito importante a gente ter essa autoestima durante o tratamento, porque realmente é verdade isso que você falou, a gente já sai da cirurgia com a mama reconstruída, né? Antigamente as mulheres tinham que tirar a mama, passar um tempo sem a mama, mexe muito com a cabeça e com a autoestima. Eu, no meu caso, fiz a dupla mastectomia, que para quem não sabe, para quem é leigo, é a mesma cirurgia que fez a Angelina Jolie, que é a retirada de todo o tecido mamário, a parte interna. Então, assim, a minha cirurgia, a pele foi preservada, toda a parte externa, o mamilo, o bico e tal. Mas é uma cirurgia muito, muito demorada, né? Com muita precisão. Então, são horas de cirurgia, mas eu já saí com a prótese, eu saí até mais bonita do que eu entrei, na verdade. Exato. Então, as próteses estão aí para ajudarem a gente. Mas é importante você falar isso. Eu acho que deixa eu fazer um parênteses. Antigamente, por exemplo, há 10 anos atrás, inclusive no SUS, né, que isso não é privilégio de quem faz o tratamento por convênio particular. O SUS,
existe uma lei atualmente, né, que garante para as mulheres que precisam retirar a mama toda devido à agressividade do tumor, garante para elas a reconstrução na mesma cirurgia, tá? Isso é lei, tá? Então não é só privilégio das pacientes que fazem particular. E realmente, na hora que você dá o diagnóstico do câncer de mama, óbvio que é uma situação muito difícil, claro que é, né? Uma bomba, né, que cai sobre a mulher, sobre a família dela. Mas aí essa questão de conseguir fazer a reconstrução acaba sendo um alento, né? Uma força maior para a paciente, porque aí ela sai da cirurgia sem a sensação de ter sido, entre aspas, mutilada, né? Porque, querendo ou não, a gente está tirando um órgão que a gente sabe que mostra a feminilidade de qualquer mulher, né? Total. Então, se a gente tem essa capacidade agora, oferecer isso para ela, reconstruir com prótese mamária ou com outras técnicas pelo cirurgião plástico, que normalmente é o cirurgião plástico que faz, isso é uma coisa muito importante, é uma evolução muito grande no tratamento do câncer de mama, né? E isso acontece aqui no Brasil, no SUS. Não é mentira, é real. A gente faz no SUS, no São Camilo Oncologia, onde eu trabalho. A gente tem a equipe multidisciplinar de mastologistas junto com o cirurgião plástico e na mesma cirurgia eles fazem a reconstrução. Então é verdade. Isso é muito importante, porque exatamente a feminilidade está toda ligada a isso e a nossa cabeça fica péssima quando você sabe que vai ter que mexer nessa parte do corpo. Mas que bom, nossa, muito bom saber. E existem também, no meu caso, eu não tirei a pele, mas também é importante a gente falar que para as mulheres que precisam tirar a parte do mamilo, existem hoje em dia técnicas incríveis, tanto de reconstrução quanto de pigmentação, né? Micropigmentação ou tatuagem. Eu vi umas tatuagens que ficam idêntico, tatuagem 3D. Então, para a autoestima da mulher é muito importante. Agora, doutora, falando aqui da próxima pergunta, isso daqui é muito importante. Eu também tenho muita curiosidade de saber quais são os fatores de risco que aumentam as chances de desenvolver um câncer de mama. Então, vamos lá. Por exemplo, eu não tenho ninguém na minha família que teve câncer de mama. Ninguém. Então, isso tem a ver, por exemplo, se minha mãe tivesse tido câncer de mama, eu teoricamente teria que começar a fazer meus exames de rotina mais nova, ou como é que funciona isso? Então é assim, ó. O câncer de mama, mais de 90% dos casos acontece por vários fatores que eu já falei. Obesidade, abusar de bebida alcoólica, tabagismo. Tá? Então, são esses os fatores mais comuns. Mas existe, sim, por volta de 10 a 20% dos tumores de mama em que a carga genética está relacionada. Então, normalmente, você vai... a história, por exemplo, de uma paciente que chega no seu consultório e com um nódulo, normalmente são nódulos de mama não tão iniciais, né? E você vai perguntar para essa paciente, ela tem uma história que chama muita atenção na família dela. Então, ela tem a mãe, por exemplo, que teve câncer de mama, ela tem uma tia. Então, a gente repara que várias gerações da família dessa paciente aparecem casos de câncer de mama, ou, por exemplo, casos de câncer de ovário, casos de câncer de próstata em homem. Esses tumores, eles têm uma relação genética. Eles têm uma relação de apresentar mutação nessa família e por várias gerações aparecem o câncer de mama. Normalmente são pacientes mais jovens, abaixo dos 35 anos, né? E se a gente, por exemplo, fizer esse teste da mutação, que hoje em dia a gente consegue fazer, a gente estuda 2 genes principais que têm relação com a mutação genética. Eu vou falar o nome, mas é só para a gente saber que existe, que é o BRCA1 e o BRCA2. Quando a gente faz esse estudo nessa família, nas mulheres dessa família, dessa paciente, a gente vê que elas têm essa mutação. E essa mutação aumenta o risco, sim. Aumenta o risco, não quer dizer que é certeza que ela terá, mas aumenta o risco em relação à população geral, né?
se torna maior para essa mulher de um dia, ao longo da vida dela, desenvolver o câncer de mama, né? Então, essas pacientes que têm essa mutação, elas têm que ter um acompanhamento mais rigoroso ainda. Elas têm que fazer a ressonância magnética das mamas, elas têm que fazer um aconselhamento genético para ver quais são as consequências dessa mutação genética na vida delas, ao longo da vida, né? Elas são jovens, pode ter relação com câncer de ovário, então elas têm que pensar se elas vão ter filho mais precocemente ou não, se vai ter algum prejuízo da função ovariana. Elas têm que pensar também se elas... A gente dá a opção para elas. Se elas querem fazer a cirurgia profilática, ou seja, que é essa de retirar as 2 mamas para evitar futuramente um câncer de mama. Então, é uma coisa muito complexa quando a mutação genética está envolvida na história dessa paciente com câncer de mama, né? É considerado um grupo de alto risco. Normalmente são pacientes mais jovens e os tumores são mais agressivos. Um exemplo prático que todo mundo acho que já ouviu falar na mídia foi da Angelina Jolie, por exemplo, né? A Angelina Jolie, ela fez esse teste de mutação genética porque tinha na família dela a mãe com câncer de mama. Então, isso foi oferecido a ela. Aqui no Brasil também acontece isso. A gente oferece para a paciente, não é só o mastologista que entra nesse tratamento, entra um outro médico que é chamado de geneticista, junto com o oncologista, junto com o mastologista, existe um acompanhamento global dessa mulher. E aí a gente, se tem o diagnóstico, que foi o caso da Angelina Jolie, a paciente pode optar por 2 caminhos. Ou ela faz essa cirurgia, né, que ela tira as 2 mamas e reconstrói, e aí diminui as chances de ter, diminui as chances, não zera. Ela ainda fica com 5% de chance de ter o câncer de mama. Ou ela opta por fazer um rastreamento, um acompanhamento rigoroso, com ressonância, com mamografia, se precisar, cada 6 meses. Então, esse é um fator genético que a gente não consegue modificar. E existem os outros fatores de risco que aí é mais fácil pra gente, que a gente consegue modificar, que foi o que eu falei lá no começo. A obesidade, se alimentar bem, ter bons hábitos de vida, procurar regularmente o médico. Então, se a gente consegue evitar com qualidade de vida, né, com melhora da qualidade de vida, então a gente também consegue evitar de alguma forma e prevenir o câncer de mama, né? Eu lembro que eu tenho uma amiga que fez essa cirurgia profilática, porque a mãe teve câncer de mama, e isso foi oferecido para ela e ela quis fazer. Há alguns anos atrás, e eu não tinha nem tido câncer de mama ainda, eu achei tão estranho, mas realmente, né, se a gente tem essa chance, e hoje em dia tem essas possibilidades que você pode fazer para prevenir, é uma coisa boa que a gente tem que usar. Sim, eu acho que a próxima pergunta a gente já meio que respondeu, que é sobre, além da mamografia, qual outro exame é possível realizar para a detecção do câncer de mama? A gente falou sobre isso, né? Que dá para fazer ultrassom e ressonância. É bom a gente dar uma retomada. A retomada, eu falo. Então, assim, a mamografia, como eu falei, então, ela deve ser feita anualmente, né? A partir dos 40 anos, certo? E o outro exame que a gente acaba pedindo, que a gente pode solicitar para a paciente, é a ressonância magnética. Que a ressonância magnética, ela tem algumas indicações, né? Principalmente nas pacientes que já tiveram câncer de mama, a gente pede ressonância. Naquelas pacientes que tiveram câncer de mama mais jovens, a gente pede ressonância. E para aquelas pacientes que têm história de câncer de mama na família, a gente Mas sempre, quando faz a mamografia, já faz ressonância ou a ressonância sempre entra em todo no protocolo anual dessa paciente? Sim. As pacientes de alto risco, sim, elas devem fazer mamografia junto com a ressonância. As pacientes que não têm fator de alto risco, aí é só a mamografia e o anual, né? E o ultrassom entra só como complemento. Pode complementar tanto as pacientes de alto risco quanto as pacientes que têm um risco comum da população em geral, né? Entendi. Agora, o ultrassom, ele vê outras coisas que as outras, que a mamografia, por exemplo, ou a ressonância não vem? Eu tô te perguntando isso porque, assim, comigo aconteceu um episódio ano passado que me deixou super tensa, que foi o seguinte: eu fiz meu exame, que eu faço a cada 6 meses, eu fiz a mamografia
Depois eu fiz a ressonância e estava tudo ótimo. Quando eu cheguei para fazer o ultrassom, a médica que fez o ultrassom, eu percebi, a gente, paciente, já percebe na hora, né? Percebi que ela estava demorando muito. Era sempre a mesma médica. E eu falava, doutora, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, mas deixa eu ver mais um pouquinho, não sei o quê. E ela estava demorando muito, ela não ficou com uma cara muito satisfatória. E eu saí do exame assim, desesperada. Isso foi o ano passado. Eu liguei na hora para o meu mastologista. Liguei para ele e falei, doutor, a cara da médica que fez o ultrassom em mim não estava boa. Alguma coisa aconteceu. Acho que ela viu alguma coisa, apesar dos outros exames estarem perfeitos. Por favor, liga para ela. E aí, enfim, depois de 15 minutos ele me ligou e falou, pode ficar tranquilo. O que aconteceu foi o seguinte, como eu já fiz 3 reconstruções da minha mama. Na terceira, a gente injetou um pouco de gordura. Então, eu tirei uma gordurinha de alguma outra parte do meu corpo e coloquei na mama para deixar ela mais arredondada na lateral. Porque quando eu fiz a rádio, na mama que eu tive o câncer, ele endurece um pouco a prótese, né? Tem até um nome que a gente dá para isso que eu esqueci aqui agora, que é contratura, pode ser? Contratura capsular, isso. Isso, eu tive contratura, então eu tive que fazer uma segunda reconstrução, porque minha contratura deixou a prótese muito enrijecida e assim, muito quadrada na lateral. Aí eu fiz uma reconstrução, não ficou ainda perfeita. Na terceira vez, a gente injetou gordura. Então foi tirando, assim, eu sou magrinha, foi difícil de ficar achando gordura no meu corpo, mas um pouquinho daqui, um pouquinho dali, para arredondar essa lateral. Então ele me ligou e falou assim, ela não sabia que você fez enxerto de gordura. Então ela estava vendo ali no ultrassom algumas coisas que não tinha no ultrassom passado. Então ficou meio confuso. Não, na verdade, você é um caso especial, né? A gente está falando de maneira geral. Você, obviamente, a gente tem que tomar bastante cuidado quando a paciente já teve câncer de mama, né? Então, a gente vai fazer com mais cuidado, com mais atenção, todos os exames, seja ultrassom, seja ressonância. Uma mama operada, ainda mais, você acabou de falar várias vezes, a gente vai ter uma diferença na estrutura dela, tanto por fora quanto por dentro. Então, com certeza, o profissional que está fazendo o ultrassom vai demorar um pouquinho. Não tem problema. Não quer dizer que tem alguma coisa de errado. Vai demorar um pouquinho, porque a gente já vai... A gente já vai pensando, opa, a Suzana, né? A gente tem que ser mais cuidadoso porque ela já teve. Não podemos deixar passar nada. Então, é só um cuidado a mais. Não quer dizer que, por exemplo, existem pacientes que fazem mamografia e são reconvocadas pelo laboratório, onde quer que elas tenham feito, para repetir, para fazer mais uma vez, para o médico que está vendo o exame, para ele ter certeza se está tudo bem ou não. Não quer dizer que sendo chamada novamente é porque tem alguma coisa de errado. Não. A gente tem que pensar, calma, é só um excesso de zelo, né? E no seu caso foi isso, lógico. Mexeu na estrutura, injetou gordura, isso mexe na cicatrização local. Então, a colega que estava fazendo o seu ultrassom provavelmente queria ter certeza de que estava tudo bem. E o raciocínio tem que ser o contrário. Já faz 5 anos, a chance de voltar ao tumor é maior no primeiro ano pós-cirurgia. Então, se você já está há tanto tempo assim, indo bem, a gente tem que confiar, tem que ser otimista. E pensar, não, eu fiz tudo certo. A chave do sucesso. Exato, é a chave do sucesso. A cabeça é a chave do nosso sucesso. A cabeça é tudo, tudo. Inclusive, acho que agora chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre a minha história, né? Exato, aproveitando que você já começou, eu queria saber de você, até para dar, eu acho que é importante, eu estou aqui falando da parte técnica, mas aí eu acho que se você falar como foi a sua experiência, fica mais fácil de entender aquilo que eu tentei passar, os fatores de risco, como que foi percebido, como foi feito o diagnóstico. Então, eu queria que você contasse para as mulheres e para os homens. Eu acho que essa história é importante, principalmente para os maridos, né? Como que foi? Como que foi o seu diagnóstico? O meu marido voltou aqui agora, porque essa parte é tão importante, porque ele foi, assim, peça fundamental no meu tratamento e na minha recuperação. Então. E eu já vou contar aqui para vocês como que eu descobri tudo, mas falando em marido, eu queria muito falar sobre isso, porque eu sei que tem
tantos maridos que abandonam as mulheres quando elas estão em tratamento de câncer, eu fiquei assim assustadíssima, porque no meu caso eu tive um marido que foi exatamente o oposto, que não saiu do meu lado em nem um minuto, ele foi em todas as consultas comigo. Ele estava do meu lado quando eu recebi o diagnóstico, que inclusive foi feito pelo mastologista. É muito difícil, eu acho, né? Vocês, na hora de ter que dar essa notícia para o paciente. Ele estava comigo em todos os exames, ele estava comigo na cirurgia, não preciso nem contar, mas em todas as químios, em todas as rádios. Então, assim, eu tive um marido que foi tudo para mim, mas eu fiquei sabendo que existem muitos maridos que abandonam as mulheres e no seu... Eu acho que o homem, assim, não sei se é mais medroso que a mulher, mas acho que ele tem um pouco mais de dificuldade de passar por essas dificuldades da vida. Então, mas é o pior momento que a mulher está vivendo, é aquele momento de fazer tratamento. Você está com câncer, como é que o seu marido vai te abandonar? Então, isso é um tema que... Mas pode acontecer, a gente sabe que acontece. Acontece muito, né? Muito, viu, amor? Obrigada por você ter ficado do meu lado. Tão lindo do meu lado, porque é tão difícil, já é tão difícil passar por isso. E a gente vê, por que você acha que os homens saem assim, abandonam as mulheres? É possível. Esse é um índice que a gente descobriu que é realmente uma realidade enorme, e eu não sei te responder essa pergunta, amor, porque eu não consigo, sinceramente. Tem coisas que a gente se coloca no lugar e a gente desenvolve a tentativa de pensar como, né? Principalmente eu, que sou ator, tenho muito de me colocar no lugar e entender o que passa na cabeça, mas essa situação é uma que eu não consigo entender de forma alguma, não compactuo, e como eu sempre falo, desprezo homens que fazem isso. Não, puxa, se existe como eu posso falar assim, uma causa, uma característica de homens que eu não quero nunca nem conversar, é essa. Homens que abandonam a sua mulher no tratamento de câncer, que abandonam a sua família quando o filho nasce com uma deficiência. Então eu não consigo nem te responder do porquê os homens fazem isso, porque eu não consigo nem nivelar nessa frequência para tentar chegar numa resposta. É uma lástima, como homem eu digo que é uma vergonha. E eu sinto muito por todas as mulheres que tiveram que passar por isso ou que estejam passando por isso. Obrigada, amor. Parabéns, porque foi o máximo do meu lado. Não tem que me dar parabéns, pelo contrário, eu só fiz o que eu deveria fazer. Eu acho que é triste, porque eu fico imaginando que pode ser que, inclusive, pelo que a gente vai falar também, que a mulher no tratamento do câncer, a autoestima fica muito baixa, porque mexe muito com a nossa beleza, né? A queda do cabelo. Porque a mama, na verdade, é o símbolo da nossa feminilidade. É o símbolo, né? Lógico, tem a função de amamentar, inclusive tem a função de acalentar, de amamentar os filhos, não é isso? Também é um órgão super importante nessa questão. E é a nossa feminilidade. Então, a gente recebe uma notícia de que aquele símbolo está sendo destruído, né? Então, eu acho que precisa, com certeza, o apoio psicológico, e acho que faz parte do tratamento também, uma psicóloga junto, ou um psicólogo junto, para apoiar a família inteira. Não é só a mulher, não, sabe? Os filhos, o marido, sabe? Antes de eu ir, tá? Só para terminar, que eu acho que, completando o que você está falando, doutor, uma das coisas mais importantes, e é nossa obrigação falar, é a fé. É nunca perder a fé, porque é o que eu sempre falei do câncer da SUS, os remédios, os médicos, o hospital, eles foram os responsáveis pela nossa cura, mas o que potencializou isso é a nossa fé. É a fé que a gente tem em Nossa Senhora, a fé que a gente tem em Deus, porque isso é o que ditou o mood, o clima do que a gente estava vivendo. E eu falo da minha parte, estando ao lado dela e sendo naquele momento... eu sempre falo que ela é a pilastra da minha vida e da família. Naquele momento a gente inverteu. E sendo a pilastra, nunca me faltou fé, nem um minuto. Nunca, nem um único segundo, eu olhei para a Suzana com mínima dúvida de que a gente passaria por aquilo, que a gente sairia vitorioso no final. Eu acho que eu passei isso para ela constantemente. Então, não existe combinação mais poderosa do que
a medicina com a fé. Com certeza. Obrigada. Com certeza. Obrigada. E só para a gente terminar esse assunto dos homens, os homens que estiverem aqui nos assistindo, é muito importante o apoio de vocês. Muito importante. Sim. Agora, eu desviei o assunto, né, doutora? Eu ia começar falando como que eu descobri. Sim, Eu falei para vocês na reunião que eu falo muito, que eu vou Mas falando. eu também falo, não tem problema. A gente tem até amanhã, brincadeira. Eu descobri o meu câncer de mama, na verdade, não vou chamar ele de novo, porque ele já foi lá com as crianças, mas foi o meu marido que descobriu. Porque eu fazia meus exames de rotina uma vez por ano. E, enfim, a última vez que eu tinha feito mamografia, estava tudo em ordem, estava tudo bem. E depois de 6 meses, 6, 7 meses dessa última mamografia, a gente estava numa viagem e o Marcos apalpou um carocinho, um nódulo na minha mama direita. E ele perguntou na hora, você já tinha isso daqui? Aí na hora eu pus a mão assim, e de novo a fé, sabe? Na hora que eu coloquei a mão, eu sabia que era um câncer. Assim, era pequeno, mas eu pus a mão e falei, eu não tinha e tô achando que isso é alguma coisa séria. Então, no dia seguinte, eu acordei super nervosa, não estava no Brasil, liguei para o meu ginecologista primeiro, que eu tinha mais contato. Falei, olha, palpei um nódulo, tô preocupada, o que eu faço? Primeiro, ele me acalmou muito, falou que eu podia terminar minha viagem em paz, que 10 dias não iam mudar muita coisa, mas que assim que eu chegasse era para eu ir nele. E você então, tinha quantos anos? Então, eu tinha 39, foi antes dos 40. Antes dos 40. Antes dos 40. Aí eu voltei e foi aquele avalanche, né? Voltei no dia que eu cheguei, eu já fui nele. Em primeiro lugar, a gente fez ultrassom, porque ele tem na clínica dele. Certo. E pelo ultrassom ele já falou, não tô gostando da cara desse nódulo, você realmente não tinha ele antes, vamos fazer uma ressonância e uma mamografia. Certo. Mas já me passou para o mastologista. Eu fui no mastologista, fiz a ressonância e a mamografia. Depois da mamografia, com o resultado da mamografia, me pediram uma punção, que fala? Isso, uma biópsia. Uma biópsia. Isso. Fiz a biópsia. Foram dias muito tensos, porque se você fica esperando chegar aquele resultado da biópsia, foi no meio de um feriado, então os laboratórios estavam fazendo a biópsia no feriado. E aí depois eu, enfim, recebi a notícia de que realmente era um câncer num estágio inicial. Então, o meu diagnóstico foi bem precoce, graças a Deus. E por isso que eu queria muito falar que o exame que a gente faz, o exame de toque, é muito importante. Porque o meu nódulo foi descoberto entre uma mamografia e outra. Então, não que quando chegasse a próxima data da mamografia, se eu seguisse direitinho, eu sou Caxias com medicina, tá? Então, eu sigo direitinho. Provavelmente ele ainda estaria num estágio inicial, não sei, acho eu, né? Eu não sou mastologista, mas foi muito importante fazer esse exame que eu não fazia, tá, doutora Vanessa? Eu não fazia exame de toque, porque como eu já tinha silicone, e eu sentia a borda do silicone. Então, isso era uma coisa que eu falava para o meu ginecologista. Eu não apalpo muito, porque isso daqui é a borda do silicone, daí eu me confundo. Mas, gente, tem que fazer. Porque, por exemplo, a borda está aqui na lateral e o meu tumor era aqui em cima. Tem que fazer. E eu não tinha esse costume de me tocar. Tanto que foi o Marcos que descobriu. Mas é muito importante. A gente tem que fazer. Agora, a frequência, assim, eu pelo menos faço a cada 15 dias no banho, aproveito que eu tô ali no banho e faço, que eu acho mais fácil fazer já com sabão, a mão desliza melhor, mas eu não sei se tem um prazo. Na verdade, a gente fala para fazer mensalmente, mas não tem problema nenhum de todas as vezes no banho, que é o jeito mais fácil de fazer mesmo, porque o sabonete desliza, ou na frente do espelho, né? Eu sempre falo, sempre com uma mão na cabeça e a mão contra a lateral, fazendo movimentos circulares pela mama, sabe? E todo mês, pronto. Depois da menstruação, tendo silicone, não tendo silicone, você fazendo, o marido fazendo, todo mundo fazendo, a gente consegue pegar nos intervalos entre os exames de imagem, que é a mamografia, a gente consegue
pegar e fazer o diagnóstico. E é o mais importante é isso. Isso é muito importante, porque o diagnóstico precoce salva vidas, né? Sim. E no meu caso, voltou... Bom, enfim, eu vi que era maligno, daí a gente ficou esperando para ver se precisaria fazer a químio ou não. Então, eu lembro que eu fui fazer a cirurgia antes de saber se eu faria a químio. Eu fiz a cirurgia na sequência. Então, eu fiz a dupla mastectomia, tirei as duas mamas, a parte interna, preservei o tecido. Fiz a reconstrução na mesma cirurgia e fiquei esperando o resultado, que eu não sei te dizer, o resultado da biópsia, né? Da cirurgia. O resultado da cirurgia mesmo, Isso, para ver se eu teria que fazer a quimio ou não. No fim, eu tive que fazer. E qual foi a parte mais difícil, você acha? Foi difícil. No meu caso, foi assim, eu caí eu não sei te dizer exatamente. Amor, fala que eu tô na live pra Vanessa. Tô me ligando aqui. Tá acabando. Desculpa, tem uma ligação entrando no meu celular. Então, eu caí num percentual ali que eu tinha o meu sentinela tinha sido infectado milimetricamente. Sim. Então, alguns oncologistas não me dariam a quimioterapia, só a rádio. E outra escola de oncologistas, vamos dizer assim, dariam a quimioterapia. O meu foi um oncologista que falou: Suzana, eu quero fazer, porque vai ser preventiva. Se você fosse minha filha, né, abaixo dos 40 anos, eu quero fazer essa quimioterapia. E eu, claro, não tive dúvida nenhuma. Na hora que você só quer se salvar, obviamente fiz, graças a Deus, fiz a quimio e a rádio. E foi muito difícil, porque o momento do tratamento é mais difícil até do que a cirurgia, a própria cirurgia, porque é muito sofrido, a gente sabe, né? A mulher, a gente tem apego ao cabelo, tem apego a tantas coisas, assim, a sensualidade, sabe? Se você não tem filhos, você fica com aquela dúvida: meu Deus, será que eu vou poder ter filho? Mexe com a libido, que não é fácil para uma mulher. Então, assim, mexe com toda a parte feminina. Então, é muito difícil. Eu não vou dizer que foi fácil, não foi. Mas, como o Marcos falou, eu acho que a minha fé me ajudou muito. É o principal, eu também acho. Me deu muita força. Eu fui uma pessoa, agora voltando um pouco dos fatores de risco, eu sou magra. Eu sempre me alimentei bem. Eu gosto de comer doce. Então, assim, eu não posso dizer também que eu sou uma pessoa que sempre me alimentei bem, porque eu como doce. Hoje em dia menos, depois do câncer, mas eu comia muito doce. Mas eu sempre me alimentei bem, eu nunca comi fritura, não sou de comer gordura, nada industrializado, sabe? Então eu comia bem, eu faço esporte, sempre fiz, não fumo, não bebo, bebo socialmente, uma taça de vinho ou outra. Então, não sei se também tem o fator psicológico. Tem gente que me pergunta: será que é alguma coisa, algum trauma, alguma coisa que você passou? Eu não acredito nisso. Eu sou da linha que não acredito nisso. Eu acho que é a genética e acontece. Acontece. Então, foi difícil, mas eu acho que a gente tem que ser muito positiva. E eu gosto de ser um exemplo para as mulheres, doutora, porque assim, quando eu estava no meu tratamento, eu queria muito procurar mulheres que já tivessem passado pelo tratamento e que já estavam curadas e bem. E há 5 anos atrás, é muito pouco 5 anos, mas naquela época não tinha muita mulher falando na rede social. Então foi muito difícil eu encontrar alguém que eu pudesse me identificar. E a partir do momento que eu encontrei, que foi a Antônia Freire, que hoje em dia é uma amiga, ficou amiga minha íntima até hoje. Eu lembro que eu falei: eu não preciso conseguir o telefone dela, porque ela é uma atriz do Rio de Janeiro, e ela deu alguns depoimentos, pouquíssimos, algumas matérias. Eu consegui o telefone dela e falei: Antônia, me ajuda. Ela me ajudou tanto, mas ela me deu tanta força com a fé dela e também com os recursos do que a gente pode fazer para se sentir bem. Então, ela me deu muita dica com o cabelo, muita dica com os cílios, sobrancelha, aparência, bem-estar, alimentação. E é importante você escutar isso de uma outra mulher que não seja só o seu médico.
Exato. Quer Uma escutar sobrevivente. de alguém que já passou por isso, exatamente, um sobrevivente. Então, eu acho que o que eu faço não é nem... é um serviço que você tem que prestar para a sociedade. Se você já passou por isso, agora convidando aqui outras mulheres que já tenham passado pelo câncer, é muito importante a gente falar e a gente ajudar as mulheres que estão passando pelo tratamento hoje em dia, porque mexe muito com a autoestima mesmo. Sim, com certeza. E é para isso que a gente está aqui. É para isso que a gente cria essas campanhas do Alvo da Moda. É para isso que a gente vem aqui no Instagram e nas redes sociais conversar sobre isso. Para todo mundo se informar muito, para um conseguir apoiar o outro, enfim, apoiar alguém da família, dar ajuda para uma amiga. Esse é o nosso papel, é o meu papel também, né? Além da parte técnica, é o meu papel. Porque se eu não fizer isso também, e que bom que tem essa oportunidade, não faz sentido, né? E você tem alguma dica especial? E você quer falar alguma coisa especial, algum pensamento, alguma dica para essas mulheres que estão passando por essa situação agora? Para a gente terminar, eu queria falar uma coisa para as mulheres que estão passando por essa situação, porque quando você está passando por isso no momento, parece que essa fase não vai acabar. Eu não sei te explicar, mas na época que você está enfrentando um tratamento que mexe com a sua autoestima, parece que nunca mais você vai voltar a ser a mesma. Eu lembro que eu tinha esses pensamentos e eu sei que todas as mulheres têm. A gente pensa, meu cabelo nunca mais vai ser igual, eu nunca mais vou ser como eu era antes. Tudo isso passa pela nossa cabeça. Então, meu papel aqui, eu queria mostrar para vocês e falar que, gente, tudo passa. Tem que ser encarado da seguinte forma. É um desafio na minha vida, é um obstáculo que eu vou vencer e eu preciso passar por ele agora. Então, quais são minhas armas? Minhas armas são confiar nos meus médicos, fazer meu tratamento, agarrar minha fé, seja a religião que for que você tenha, porque a fé é muito importante, e saber que é um período da sua vida que você vai lutar e que tudo vai passar. E provavelmente, muito provavelmente, você vai sair uma pessoa muito melhor. Muito mais forte, exatamente. E tudo passa. Você vai sair mais forte, com mais história para contar, podendo ajudar muitas outras mulheres. Então, a mensagem que eu queria deixar é essa, uma mensagem de positivismo, que as coisas passam e as coisas ficam melhores, e que é muito bom a gente fazer o bem e ajudar o próximo, né? No caso, outras mulheres. Eu falo sempre uma frase para as minhas pacientes quando eu dou o diagnóstico. Lógico que é um baque, uma coisa, não é uma coisa boa de se falar, né, para paciente, mas assim, para tentar ficar um momento ali mais tranquilo, mais leve. A gente tem que pensar para que está acontecendo isso na minha vida? Não por quê, não porque comigo, mas sim para quê? Exatamente. O que eu tenho que melhorar na minha vida? Às vezes é um sinal de alerta, né? Pra gente se cuidar, pra família, dar mais atenção pra família, enfim, né? Às vezes é um sinal para a família, inclusive. Para a família também. Eu sou muito católica, e com muita fé, então claro, com certeza. Quando eu comecei com essa pergunta que ninguém tem que ter, que é por que eu, eu estava conversando com um padre, que é muito meu amigo, eu falava, mas padre, por que eu? Eu já tive um irmão que ficou em coma há 2 anos, meu filho tem autismo, por que eu? E ele falou para mim, ele falou, esquece essa pergunta, não é por que você, é para que você. Você já fez. Daí ele começou a me fazer enxergar o lado positivo, porque isso já tinha um tempo. Ele falou assim, Suzana, você já parou para pensar o quanto a sua família está mais unida? O quanto o Marcos está mais junto com você? O quanto você está grudado nos seus pais? O quanto vocês estão tão unidos, sabe? Na fé e na vida. Então, assim, de repente, isso veio para unir muito mais vocês. Então, começa a pensar. Para quê? Eu acho que vai. Agora voltou. Eu acho que vai cair a live. Vai cair. Então é isso. Eu queria te agradecer muito. Sim. Doutora, muito obrigada. Eu queria agradecer muito a Chamex e ao Hospital São Camilo Oncologia por essa oportunidade de estar aqui passando informação muito importante para tantas mulheres. Muito obrigada mesmo.
Eu também queria agradecer a oportunidade de te conhecer. Você é uma pessoa especial mesmo, vencedora, curada. E agradecer todo mundo que assistiu a live, dizer que eu estou à disposição para perguntas. E agradecer ao São Camilo Oncologia, a Chamex, a campanha no câncer de mama no alvo da moda. E mandar uma proposta de lançar uma hashtag aqui, né? Que é a hashtag Chamex contra o câncer, Sim. né? Inclusive, Chamex, muito obrigada por se juntar a nós nessa luta contra o câncer de mama, podendo passar tanta informação importante, principalmente diagnóstico precoce, eu sou uma sobrevivente graças a ele. Então é isso. Muito obrigada, gente. Eu vou deixar essa live aqui salva e acho que vai ficar tanto no meu perfil quanto no perfil da Chamex. E para vocês acessarem quando vocês quiserem, porque tem muito conteúdo importante aqui. Obrigada e boa noite para todo mundo. Boa noite, gente. Tchau. Tchau, doutora. Obrigada. Imagina. Muito legal conversar com você. Parabéns. Muito. Parabéns também para você. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Beijos. Agora eu te ver o comentário aqui de novo. Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até agora. Eu sei que tá tarde, que a live foi longa, mas obrigada de coração. Espero que vocês tenham gostado. Foi super importante, foi muito legal dividir tudo com vocês. E é isso. Um beijo, boa noite. Boa noite.